como usar o View Models com o Room, que é a abstração que a Google nos fornece e que nos dá acesso aos bancos de dados aqui dentro da plataforma, e como atualizar suas views, suas telas automaticamente observando as propriedades das mesmas, certo? Uma aula fundamental para o seu desenvolvimento aqui na plataforma Android. E se você sempre quis saber os significados das palavras repository, view model, live data, flow e tudo mais, factory, para que se precisa de tudo isso, cola comigo até o finalzinho dessa aula, porque depois daqui tu vai sair explicando isso aqui para qualquer pessoa. E isso é muito importante se você quer subir na carreira da sua empresa, porque se faz necessário a partir de um certo nível que você saiba repassar conhecimento. Então, fica aí já a dica, aprenda a passar reconhecimento. Mas simbora para a aula para a gente não ficar de lero-lero. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Programador de Elite. Meu nome é Ricardo Ferreira, idealizador aqui do canal, que tem como meta te ajudar a decolar aqui na área de TI. Ou se você está fazendo essa transição, né, tá pensando, cogitando sair da sua área e vir para a área de TI, que é uma área tão cobiçada, que paga super bem e que tem oportunidades no mundo inteiro, tanto para trabalhar remoto, Estados Unidos, Canadá, Europa, quem sabe, né? Então esse aqui é o canal. Você quer ganhar em dólar ou em euro, multiplicar seu salário por 4, por 5, por 6, dependendo de onde você estiver? Então sugiro fortemente você ficar aqui até o finalzinho desse vídeo, porque no final vou te dar um bônus ainda, como você fazer networking, certo? Segura aqui até o final. Vamos dar uma olhadinha na programação do curso. Essa aula é uma aula essencial, certo? Uma aula fundamental, porque você tem que entender esses conceitos e como a gente projeta, né, a arquitetura de um app e qual é a arquitetura recomendada pela própria Google, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí hoje. A gente terminou no módulo anterior toda a parte de User Interface. A gente está entrando agora realmente a parte de manipulação de dados relacionado a manipulação também de banco, certo? De salvar dados, persistir os dados e obter esses dados de volta, né? À medida que você vai precisando na sua navegação dentro do seu app. Então percebam aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nos tópicos rapidamente. A gente tem que entender, ó, como é que a gente trabalha com o Room, que é a abstração, né? O framework que a gente tem acesso a ele para fazer inserções, alterações no banco, persistir dados. E a gente vai entender como é que a gente vai usar o Room, como é que a gente vai criar o banco de dados, para que serve um DAO, o que é um DAO, live data, tudo isso a gente vai olhar. Essa aulinha de hoje está recheada, e para que a gente consiga contemplar tudo em 15, 20 minutinhos, eu preparei aqui para vocês um slide onde a gente vai contextualizar tudo que a gente vai ver, para a gente depois ficar fazendo apenas referência e o entendimento ficar mais fácil. Inclusive sugiro você favoritar o vídeo, porque nessa aula aqui eu vou te dar várias dicas de como você começar, quais sequências você deve seguir. Olhando aqui, ó, o nosso diagramazinho, então bicho, já favorita isso aí, porque na hora da certificação tu dá o switch para cá, vai relembrar rapidamente. Aqui tá tudo comentado em português. O código está bonitinho, estruturado e comentado para você só bater o olho, se lembrar e voltar para sua certificação, para não ficar perreado na hora, certo? Vá por mim. E agora, pessoal, o importante é você entender isso aqui. Preste atenção agora, relaxa aí na sua casa, no seu sofá, e preste atenção nisso aqui. Isso aqui que você está vendo aqui, essa estrutura aqui, que eu simplifiquei bastante para vocês já a nível de codificação de classe, é o mesmo que isso aqui, ó. Você está vendo aqui, você tem sua UI, você vai ter um View Model, você vai ter Live Data, onde você vai ficar observando os dados, você vai ter o seu repositório, você vai ter também seu banco de dados, olha o DAO aqui, ó, e as nossas entidades. Tudo isso que está aqui está no nível de abstração mais alto, porque a Google aqui está tentando contextualizar a gente primeiro, certo? Só que partindo disso aqui a gente tem que entrar em um outro nível, né? Mergulhar um pouquinho mais aí, e aí é onde a gente chega nesse diagramazinho de classe aqui, onde eu vou explicar detalhadamente o que é que a gente vai fazer aqui, certo? Bora lá! Quais são as primeiras coisas que a gente tem que fazer? Deixa eu só dar um pouquinho de informação a vocês aqui com relação a esse diagrama aqui, porque ele vai te ajudar na hora da certificação. Vê bem, ou até mesmo na hora que você estiver desenvolvendo na sua empresa, você tem esse aplicativo aqui, você vai depois no GitHub e baixa esse aplicativo para você, porque ele vai lhe ajudar bastante. Quando você tiver que desenvolver algo do gênero,
você vai ficar perdidinho porque você não sabe quais classes estão envolvidas, qual é a ordem de sequência de criação. Você vai ficar perdido, literalmente. Isso é normal. Eu também fico às vezes, certo? Então veja, aqui ó, eu te dei a ordem, ó, tá vendo aqui? Esses números aqui não estão por acaso aqui não. Isso aqui é para te dizer, ó, primeiramente você vai definir suas dependências e vai criar seus fragments. Depois você vai começar pela sua entity, que seria a tabela do banco de dados, que vai ser um objeto, né, um modelo, onde você vai ter as referências, as informações que você precisa, que estarão salvas no seu banco de dados. Aí você vai criar o DAO, que significa Data Access Object, ou seja, é o cara que vai nos dar acesso ou a possibilidade de fazer manipulação no banco sem que a gente tenha que ter acesso ao banco em si, ou seja, o banco ele vai existir, mas o banco ele tem muito mais funcionalidade do que a gente precisa. Então, para a gente abstrair isso e o uso ficar mais fácil, se cria o DAO, certo? O repositório é o mediador. O que é que ele faz? Ele é o cara que vai mediar o acesso aos seus recursos. Vamos supor que você tem dados locais, dados remotos, dados que vêm da Google Cloud, não sei, pode ser qualquer coisa. Esse cara é como se fosse uma façadinha, é um cara onde você chega nele e diz assim, ó bicho, tu tem um DAO à disposição, tem me dá ele aí, pronto, eu quero acessar o banco e fazer só isso e isso, ele faz para você. Agora, ô bicho, eu quero, sei lá, acessar dados que está nas nuvens, ele te dá também um objeto e você acessa os dados que estão nas nuvens, ou ele te oferece os métodos referentes a esses acessos, certo? Para isso serve esse carinha aqui, para você não ficar se perguntando por que existe tanta classe. Isso se chama Separation of Concern, que se diz em inglês, que é você dividir as responsabilidades e separar as coisas de maneira que dê para se estruturar melhor as classes, certo? Você vai ter o seu View Model, que vai ter a referência a esse cara, e o View Model onde ele vai contemplar aquela lógica que está contida naquela tela em questão. Para a gente criar o View Model, que geralmente na maioria dos casos é uma coisinha complexa, no nosso caso não vai ser tanto, se cria também a Factory, que é também um padrão de projetos, onde a gente vai criar o nosso View Model. O nosso View Model, ele faz referência ao repositório, né? E normalmente numa aplicação maior isso seria algo um pouquinho mais complexo, então para isso seria legal a gente ter o Factory aqui. E como eles colocaram isso nesse CodeLab, a gente vai abordar isso aí também, é bom você ter visto pelo menos uma única vez na sua vida. E a gente vai definir também aonde que a gente vai instanciar o nosso banco de dados, aonde que a gente vai instanciar o nosso repositório e deixar isso disponível para a nossa aplicação. Que no caso, a gente vai ter um fragment de exibição, que a gente vai exibir os dados de uma lista, que a gente vai estar salvando, persistindo algumas palavras dentro de um banco de dados. E para persistir isso, a gente vai ter uma telinha de edição, onde a gente vai começar a editar as coisas, certo? Beleza até aí? Pronto, agora vamos fazer referência ao código. Primeiramente, o que é que você vai fazer? A essa altura do campeonato você já sabe, né? Você vai ter que criar os dois fragments e vai colocar ele aqui ó, no nosso main fragment. Já separei aqui pra gente, para ficar mais fácil, para não perder tempo. Você vai localizar o botãozinho CodeLab Room with View e aí você vai fazer a referência a esse carinha que você vai criar. Eu criei ele aqui com o nome de Word Fragment, porque a gente tem uma listagem de palavrinhas que está definida aqui também ó, dentro desse CodeLab. Se eu voltar aqui, eu acho que ele está até aqui, ó. A gente vai criar esse appzinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Aqui estão também, pessoal, para vocês que talvez queiram fazer partindo assim do CodeLab também, tudo referente às dependências, o que você vai precisar e tudo mais, que eu vou te mostrar agora aqui com mais propriedade, com mais detalhes, né, mais riqueza de detalhes, mas tudo que eu vou fazer vai estar descrito aqui, certo? Só para você ter isso também como referência. E voltando aqui, ó, a gente está fazendo esse CodeLab aqui, ó, Room com View, e a gente já vai codificar em Kotlin, certo? Beleza, vai referenciar esse carinha aqui, localizar o botãozinho na nossa aplicação para você apenas poder dar o clique e chegar lá naquela view, certo? Ou naquela tela onde a gente vai começar a codificar agora. A gente viu agora na nossa referência que a primeira coisa que a gente tem que fazer são definir as dependências. Então elas aqui, ó, a posição 0, tá vendo? E os nossos fragments. Então a gente vai chegar aqui no nosso Build Creator. Não se preocupe com o código, você vai poder baixar isso aí do GitHub, vai estar aqui na descrição do vídeo também. Mas de antemão já, para você entender, olha como está tudo bonitinho aqui. Por isso que eu digo, bicho, favorita o vídeo e se inscreve, vai me agradecer. A gente tem aqui, ó, nos baseando totalmente no conteúdo programático do curso, toda a estrutura de pasta, ó. Core, Data Management, que é o que a gente está fazendo agora, vai ter Debugging, Test, News Interface, que foi o maior CodeLab, assim, o maior bloco de coisas que a gente já concluiu, e a gente está partindo agora para o Data Management, começando com Room com View Model, certo? Pessoal, um detalhe aqui, só um adendo. Para simplificar, porque essa é uma aula didática, eu coloquei tudo, são apenas 4 classezinhas,
tudo em uma única pasta. Obviamente, em um projeto maior, você vai separar isso um pouquinho, certo? Você vai ter sua pastinha de, sei lá, banco de dados, sua pastinha de modelos e por aí vai, certo? Para simplificar aqui, está tudo dentro de uma única pasta, então abstraiam isso aí também, certo? Vamos lá. A gente falou agora, se a gente voltar para a nossa estrutura aqui, para o nosso diagrama, que a primeira coisa que a gente teria que fazer seria definir a nossa entity, nosso modelo, a nossa entidade, que vai ser aquele que vai estar salvo no banco de dados, já que a gente vai persistir. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Vê que massa aqui agora. Por isso que eu digo, esse vídeo aqui vale ouro, meu velho. Salve esse vídeo, você vai precisar ser, ó, dá o switch para cá na hora da certificação, lembra, volta e continua. Vê, ó. Primeira coisa que você vai fazer, ou até mesmo no projeto real, quando você precisar. Você vai dizer, poxa, aqui, o que o Ricardo explicou, funciona. Vê, ó. Número 1, você vai definir sua entidade. No caso, sua tabela, a gente denominou ela aqui, ó, Word underscore table. E vê que massa agora. Isso é uma coisa que, se você não souber, isso tudo aqui, o Room já vai abstrair para a gente. Tanto é que a gente trabalha aqui, ó, com as anotações. Basta você definir que essa classe aqui é do tipo Entity, dar um nome a ela e pronto, feito a mágica, meu velho. Aí vê, no segundo você vai criar o DAO. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Número 2, o DAO, certo? Ó, você vai criar o DAO. O DAO faz referência ao Word, tá vendo? Por isso que eu tô dando a sequência aqui para você não ficar perdido. Agora vê que mágica eu botei aqui, ó. Que mágica é essa? O que é que acontece aqui? Como é que ele referencia isso aqui? Vê que foda. Se eu fizer isso aqui, ó, botar um S aqui, ó, vai dar um erro aqui. Ele vai dizer que não vai encontrar esse cara, tá vendo? Já não encontrou. Ele entende, o próprio framework entende que quando eu defino isso aqui, dou um nome aqui, ó, de Word Table, eu já posso fazer referência aqui e a partir disso já posso executar meus comandos SQL. Posso escrever aqui, ó, select estrelinha from table, order by e blá blá blá. E aqui, ó, delete from order table, ele já faz isso tudo pra gente. Vê que bacana. Percebam aqui que a gente já está usando o Flow, certo? Se você não entende de Flow, não está entendendo, está boiando aqui, tem um vídeo que eu explico só sobre isso. É onde eu faço, converso sobre a Paging Library número 3 usando o Recycle View. Vou deixar o card por aqui também, caso você se interesse, você pode olhar isso na sequência. Mas segura aqui até o finalzinho, porque vem mais coisa legal ainda. Vê só, terceiro ponto da nossa listinha, o repositório. O repositório, ó, vê bem, ele é aquilo que eu falei, o mediador de acesso a dados locais ou remotos que estejam disponíveis aqui, certo? No seu aplicativo. No nosso caso, são só apenas dados locais. E aí, ó, a gente vai definir a nossa lista de palavras que vão ser observáveis, por isso que a gente está passando um flow aqui. E a gente vai usar o nosso DAO para isso que vai fazer acesso. O nosso DAO, ele tem os métodos definidos aqui, que a gente acabou de definir aqui em cima, ó. Qualquer coisa, se for muito rápido, pausa o vídeo e aí vai olhando, vai copiando, certo? Porque como essa aula é uma aula extensa, contempla muita coisa, eu tô realmente só assim desmiuçando para vocês e explicando, porque tem coisa que é bom a gente ter alguém explicando, falando para a gente entender, certo? Mas eu acho que esse tipo de coisa assim, esse códigozinho, ó, 2, 3 linhas, não tem que a gente perder muito tempo aqui, certo? Seu tempo é muito valioso e eu tenho certeza que você quer aprender, né? Então vamos lá. Definiu seu repositório. Qual seria o próximo passo? Você vai definir agora, ó, seu view módulo. Não, minto. O quarto seria o banco de dados, que seria o nosso Room Database, que a gente definiu ele aqui, ó, como eu denominei ele. Ó, sempre, galera, usando as anotações, tá? Perceba aqui, ó, tudo com anotação, tá? Bem, fiz isso aqui. Tenho que dizer para ele quais são as tabelas que eu criei. No caso, eu criei uma tabela que se chama Word, é por isso que eu passo ela aqui. Vou especificar a versão e esse atributo aqui, que ele por padrão, ele é colocado para false, certo? Bem, aí vejam bem, ó, percebam aqui, ó, que o nosso Room Database, ele faz referência ao DAO. Eu acho que a gente enxerga isso aqui também, ó, tá vendo? Ele faz referência aqui ao DAO e por isso, mais uma vez aqui, ó, reforçando a importância de você entender a sequência das coisas, certo? E você tendo algo assim para explicar isso para alguém, para um júnior, muito mais fácil, certo? Até para memorizar fica mais fácil. Depois você vai ter que implementar isso no projeto, isso não muda não. Isso é nem um feijão, que nem um feijão com arroz. Você tem que saber fazer, tem que saber de cor e tem que sair, certo? Fica a dica aí. Bem, aí ó, a gente vai criar o nosso banco de dados. O que é que a gente precisa para criar o banco de dados? A gente vai precisar definir uma classe interna, que vai ser a classe de callback. Para que se precisa dessa classe de callback? É a classe que, quando o banco é criado, vai te dar a oportunidade de você
popular o banco com alguns dados fakes, ou deletar alguma coisa, fazer qualquer tipo de manipulação que você queira. No nosso caso, a gente vai usar isso apenas para a gente deletar tudo que a gente tenha no banco anteriormente e vai popular com alguns valores aleatórios. Eu coloquei aqui, ó. Se liga na dica, pega a visão aí, te inscreve no canal, ó. Tá escrito aqui, ó. Se esquece não, para depois não ficar aperreado na hora da certificação. São essas duas entradas que a gente vai colocar aqui no banco, certo? Brincadeiras à parte. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente tem aqui, ó, usando um singleton, a gente vai nos certificar que a gente não crie várias instâncias ao mesmo tempo do banco de dados, porque a gente só precisa de uma instância, certo? E para isso a gente usa um padrão de projeto, que ele é conhecido como singleton. Eu ainda não abordei padrão de projetos aqui nesse canal, posteriormente, quem sabe, faça isso também. Mas de antemão fica aí já a dica, você já vai entender tudo bonitinho, tudo documentado aqui, ó, em português. E aí o que é que ele faz aqui? Ele olha se o banco já não existe. Se ele não existe, ele vai ser criado, senão ele vai ser retornado diretamente para a gente ter apenas uma instância desse carinha rodando. Bem, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai para o ponto 5, que é o nosso View Model. Percebam que está tudo aqui dentro de um único arquivo, certo? Só para você entender como é que é o conceito e ficar fácil de explicar, mas isso você ia separar um pouquinho no seu projeto real. O número 5, que é o View Model, ele vai atualizar os dados e retém os dados, né, a lógica daquela view em questão, daquela tela em questão, no seu caso. Aí o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está usando o Live Data. O que é um Live Data? O Live Data não é nada mais nada menos do que um objeto que tem a habilidade de observar alterações de atributos. Então perceba que eu estou passando para ele uma lista de palavras. É como se fosse um container que vai ter essa lista de palavras e ele fica observando cada uma delas. Se eu passar uma lista que tem um valor alterado, ele vai entender isso e vai disparar uma notificação. Se alguém estiver observando esse Live Data, ele vai receber isso, essa notificação, e vai ter a oportunidade de reagir. Como isso é vamos dizer, um mecanismo padrão, a Google nos oferece isso para que a gente possa atualizar as views automaticamente. Isso é muito bacana, porque você não tem que se preocupar com isso depois. Uma vez que você setou isso lá, que você configurou, quando as coisas alteram, as mudanças ocorrem, a sua view é atualizada automaticamente. Como se fosse um passo de mágica, isso é muito bacana. E percebam que o nosso View Model aqui, ó, ele usa, tem um método de inserção e ele faz referência ao que? Ao nosso repositório, tá vendo? Ó, tudo está se ligando, está se encaixando, tá vendo como é massa? Agora vê aqui só, tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês com um monte de código, dá para o cara explicar para alguém em uma única página com um diagramazinho bonitinho desse, certo? Então eu sugiro também você já ficar com a dica aí e aprender a usar esse tipo de coisa, porque é muito bacana. E agora, por fim, a gente vem para o nosso Factory, que é o cara que vai criar o nosso View Model. Nessa view de exibição, nessa tela de exibição, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma referência ao Factory, que vai nos retornar o View Model, vai se encarregar de fazer toda a instanciação de todos os objetos, todas as coisas que estão envolvidas aí são necessárias e vai nos retornar um modelo, certo? No nosso caso, é uma coisa muito simples, porque é apenas um modelozinho pequeno, não tem muita coisa, não tem muitos detalhes nem nada. Mas se fosse algo mais complexo, numa aplicação maior, isso com certeza seria algo mais complexo, envolveria mais coisas e tal. Mas no nosso caso é algo bem simples, mas de antemão fica aqui já uma implementação referência para você ter isso como referência para a sua carreira, para, sei lá, para certificação, para o seu trabalho, enfim. Bem, o que é que a gente fez até agora? Recapitulando, olhamos tudo isso aqui, ó, toda essa partezinha aqui. O que ficou faltando foi agora a parte 7, que é a parte da aplicação, que é a parte que vai definir o banco de dados e o repositório, que a gente tem que definir a nível de aplicação para ficar disponível no aplicativo inteiro, certo? E é isso que a gente vai olhar agora. Vamos dar um pulinho nela. Essa classe aqui, pessoal, ela é definida a nível de aplicação, tá? A gente tem que definir ela no manifesto também, uma vez que a gente cria uma classe que se chama Application, que ela extende de Application, tá? Se você não sabe isso ainda, isso fica aqui no nosso manifesto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu encontro isso rapidamente pra gente. Só para a videoaula ficar completinha, deixa eu aumentar aqui. Em algum lugar esse carinha deve estar definido aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro isso rapidamente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você tem que definir isso aqui. Normalmente isso aqui é setado padrão quando você cria um projeto. E aí se você cria sua própria classe que estende de application, né? Você tem que definir isso aqui, senão isso não fica disponível, não fica visível no seu projeto. Mas bem,
Aqui ó, a gente vai definir o nosso banco de dados. Vejam bem o que é que acontece aqui. A gente está usando também extensões de Kotlin, usando o PyLazy, que significa que essa instância ela só vai ser inicializada a partir do momento que ela é acessada. Enquanto ela não é acessada, apenas existe a definição dela aqui, mas não está sendo consumido nenhuma memória por conta disso. É apenas uma definição. A partir do momento que você usa ela, aí sim Kotlin entende, vai lá, cria tudo que é necessário e coloca isso em memória para você. A gente cria um escopo aqui, ó. Perceba que está tudo aqui, ó, em português de novo, super fácil para você. Depois você volta assim, bate o olho e vai se lembrar. Você precisa de um escopo que você vai passar aqui para ela. Não tem necessidade de você se preocupar em destruir esse escopo, porque ele é destruído com um processo. A gente cria nosso banco de dados, que vai precisar da aplicação. E o que mais que a gente tem? A gente tem um repositório, que por sua vez, ó, se a gente olhar aqui no nosso diagramazinho, o repositório faz referência aqui deixa eu ver rapidinho. O repositório faz referência ao DAO, que está dentro do banco de dados. Ó. Ele vai ter que acessar aqui o banco de dados para pegar o DAO, porque o repositório precisa disso. Então, por isso que a gente primeiro cria o nosso banco aqui. Depois, quando a gente cria o nosso repositório, a gente vai lá no nosso banco, pega o DAO e passa para ele. E aí o repositório vai estar disponível também na aplicação inteira, certo? Agora vamos olhar as nossas views, as nossas telas, que são duas. A gente tem uma telinha de exibição e uma telinha de edição, certo? Vamos dar uma olhadinha nessas duas telinhas, que elas são bem simples. A gente vai ver, vamos olhar primeiro o nosso layout para a gente entender como é que isso está estruturado. Percebam aqui algo super simples. A gente tem um botão de edição, no caso um campinho, né, de texto, onde você vai inserir as palavrinhas, e um botãozinho onde você vai clicar em salvar, salvou, pronto. Tudo muito transparente, muito simples, ó. Não tem bicho de 7 cabeças, não vale nem a pena perder muito tempo aqui com isso. Uma telinha super simples que tem nada mais nada menos do que o botão de save. Quando a gente salva, a gente pega o conteúdo lá do campinho de texto e seta como resultado no fragment, no parent fragment, que no caso seria o pai, né? O pai chama esse daqui. Quando a gente está na telinha de exibição, a gente quer editar, vai para a telinha de editar. Aí a gente pega o valor que a gente setou lá e atribui aqui como resultado. Quando a gente dá um pop back stack, que seria equivalente a pressionar o back lá no nosso celular, ele remove esse fragment aí da pilha, né? Navega de volta e já repassa o valor que a gente setou como resultado para o próximo fragment, que seria o equivalente ao Activity for Result, né? O antigo Activity for Result. Duas, três coisas que eu quero ressaltar aqui para vocês, que eu acho super bacana vocês saberem e entenderem, que é o seguinte: muita gente não sabe que existe essa classe aqui, o TextUtils, disponível para você trabalhar com texto, formatação de texto, manipular texto, fazer checks, né? Tem essa classe disponível aqui, é bom você saber que essa classe utilitária existe. E é bom você entender também que a gente pode passar os argumentos para os nossos parent fragments através disso aqui, ó, setFragmentResult. E aí você passa um key e os valores, né? No caso a palavrinha, ó, que a gente setou, a gente retorna aqui. E quando a gente dá um find controller pop backstack back, ele executa o equivalente a um back, né? Ao você pressionar o back assim no seu celular. E aí ele navega de volta. Até aqui eu acho que super tranquilo, não tem muito mistério não. Recapitulando rapidamente o que foi que a gente fez até agora, para a gente não perder o fio da meada. Olha, a gente olhou essa telinha aqui, ó, que foi a telinha de edição, certo? E agora a gente vai para a telinha de exibição, onde a gente vai realmente exibir o carinha. Tá vendo que tá aqui, ó, tudo em português novo, descrito bonitinho para você. Essa é a hora de favoritar o vídeo e dar o subscribe, hein? Vai se lembrar de mim. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro desse carinha. Deixa eu navegar aqui para dentro dele, para a gente ver aqui o que é que ele contempla. Esse cara aqui, ele tem, por sua vez, um Recycle View, que é uma listagem, né, de palavrinhas, que eu coloquei até em uma uma cor diferenciada para ficar claro assim quando eu estou explicando aqui para você aqui no vídeo, para você ver que ele tem um botãozinho de adicionar valores, que vai ser quando eu navego para outra telinha, telinha de edição, e à medida que eu adiciono algo lá e retorno para cá, ele é atualizado aqui, certo? É isso que acontece aqui. Um detalhe que eu não falei aqui para vocês, como eu estou usando o Recycle View aqui, eu vou ter que implementar o Recycle View Adapter, que é o carinha que vai pegar as listagens e vai adaptar para que eu possa exibir isso bonitinho. E a gente tem um vídeo tratando só sobre isso. Na verdade são dois até. Tem um que é do Recycle View, vou deixar por aqui. E que tem um outro que é o Recycle View com Paging Library 3, que é quando você faz acesso a recursos remotos e
processa isso em cache, salva em cache, um negócio muito legal, são recursos bacanas que também vai cair aqui na certificação, tá? Fica a dica aí também se você não conhece isso ainda. Então, por conta disso, eu vou olhar o adapter brevemente. E aí você, depois disso aqui, se você não entende isso ainda, se você cai de supetão aqui nesse vídeo, sei lá, você pode olhar isso também na sequência, certo? Vamos dar uma olhadinha no nosso adapter. Deixa eu fechar aqui o que a gente não mais precisa e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso adapter. Ó, o nosso adapter, tá vendo? Eu coloquei até aqui que tem um vídeo que explica tudo isso, tá? Tem uma sequência também de criação do adapter. Mais uma vez aqui, ó, você vai me agradecer bastante. Coloquei aqui, ó, o que é que você vai precisar criar primeiro? Você vai precisar criar o seu comparador, que é como o Android ou como o RecycleView compara as coisas. No caso, se você tem uma listagem de alguma coisa e você quer saber se o item não está sendo exibido ou não, ou para não duplicar coisas, ele precisa de um comparador. E esse comparador a gente implementa ele aqui, ó, usando o diffutils, o item callback. Super simples também, ó, percebam, 2, 3, 4, 5 linhas. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha. As letras estão bem grandes aqui para facilitar para você. Na sequência, você vai criar o seu view holder, que é a segunda coisa a ser feita, onde você vai definir como você vai receber os itens, o que é que você vai atribuir, vai fazer o binding, tá vendo? Ó? Você vai inflar um layout super simples que eu criei aqui também, ó, tá vendo? Ó? É um itemzinho, tá vendo? Em corzinha laranja, onde eu vou exibir o textozinho da palavra ali dentro, certo? Também muito simples, muito trivial. Feito isso, aí sim você parte para o seu adapter em si, onde você já tendo o comparador em mãos e já tendo o view holder em mãos também, você pode usar isso aqui para definir isso aqui. E como a gente está fazendo uma listagem, eu estou usando o list adapter, certo? Fiz isso aqui, criei isso aqui, ó. O que é que eu faço? Eu crio o meu view holder aqui, que eu acabei de definir aqui embaixo, né, na sequência, e no binding faço a ligação, né, da palavrinha com o view holder. E o view holder se encarrega de fazer toda a montagem, né, do item, né, no caso se fosse um item complexo, que eu expliquei nos vídeos que falam sobre o RecycleView, você pode dar uma olhadinha ali também. Aí quando a gente tem isso em mãos, aí sim a gente pode ir para o fragment de exibição, que é esse carinha aqui, porque vejam bem que eu faço acesso aqui, ó, ao meu RecycleView que eu defini dentro do meu layout aqui, ó, que eu dei o nome aqui de RecycleView. Ele vai precisar desse adapter, certo? Então, para isso, eu chego aqui, ó, e digo adapter e ó, passo o meu adapter para ele que eu acabei de criar aqui, tá vendo? Estou com o mouse over em cima. Isso daqui, pessoal, é o seguinte, vê só, todo RecycleView precisa de um Layout Manager. Você pode definir isso dentro do XML, como eu acho que eu fiz nos vídeos onde eu tratei de RecycleView. Mas eu queria explicar mais uma coisa aqui para vocês, mais uma maneira de se fazer. Você pode criar ele assim também, ó. Se você preferir, você cria ele aqui através do código, certo? Possível fazer também. E aqui no botãozinho de clique é onde eu vou navegar para o próximo de edição, que eu estou usando aqui extensões de Kotlin, que expliquei também em vídeos anteriores. Vou deixar os cards por aqui também. Olha, essa série aqui que vai do 0 ao certificado, ela está recheada, meu velho. Use isso, maratone, porque são vídeos pequenos, curtinhos, no instante você dá uma olhadinha nos vídeos e você vai ficar, ó, afinado para quando você for para a sua certificação. Bem, o que é que ficou faltando? Pronto, agora para finalizar com chave de ouro, vamos dar uma olhadinha no View Models no Live Data, certo? Pessoal, um detalhe que eu não falei aqui para vocês, que eu passei muito rápido, que eu acho que é necessário falar para vocês, é isso aqui, ó. Eu não falei para vocês como é que a gente faz acesso ao nosso View Model, né? Antes de eu começar a falar dele, e a gente fez referência a ele aqui no nosso diagrama, que a gente, partindo dessa classe aqui, a gente ia usar o Factory para obter o View Model. E é isso que a gente faz aqui, ó. A gente está usando o nosso View Model Factory. A gente vai na aplicação, e por isso que a gente teve que definir na aplicação o nosso repositório, ó, que a gente passa para o nosso View Factory. E o Factory, a gente viu o que é que ele faz. Deixa eu descer aqui nele. Ele cria tudo que é necessário para que meu modelo fique disponível, certo? Então, bem, dito isso, aí sim, agora deixa eu fechar esse carinha aqui também. Pronto. A gente tem o nosso View Model, que a gente tem as palavrinhas, e ó, por isso que a gente estava usando ali um flow ou um live data. Vê só, o live data, que é o carinha observável, o container observável, né? Para eu poder ficar a par de todas as mudanças que vão acontecendo na minha UI, certo? Na minha User Interface. Então, o que é que eu faço? Eu digo, ó, View Model, me dá todas as palavrinhas
que eu conheço e observa elas para mim, por favor. E à medida que eu receber alguma lista, alguma modificação na lista, eu vou olhar se essa lista não é nula. Se ela não for nula, eu vou pegar meu adapter e vou passar essa lista para ele com esse item aqui, ó. Quando eu digo let, que é uma função de scope, né, de Kotlin, ele olha se eu não sou nulo, pega eu mesmo, no caso, o words, e passo para cá. Eu poderia denominar isso aqui assim também, para ficar mais legível. Vamos dizer que fosse W, eu sou assim, vamos dizer, né? E aí eu colocaria o W aqui, ó, se for mais legível para você, certo? Só que no dia a dia, por aí afora, você vai ver muito isso aí, é bom você já ir se acostumando, que é o equivalente, certo? Aí bem, uma vez feito isso, a partir de agora, toda vez que eu fizer uma alteração, a gente vai ver isso já na prática, a telinha vai ser atualizada e o ViewModel vai receber isso como input, né? Vai receber isso como informação e vai já atualizar o meu adapter, que por sua vez vai atualizar a lista e vai exibir bonitinho lá na tela. Um detalhe que eu também queria comentar aqui para vocês, que é importante vocês saber, é o seguinte, vejam, aqui vocês perceberam que na telinha de edição, eu setei lá que quando eu apertasse no botão de salvar, eu ia repassar isso como bundle, como se fosse chave par, né, chave valor, né, para o meu parent fragment, que no caso seria esse carinha aqui. E aqui é o detalhe, no caso é a ligação, que diz, espera aí, quando alguém, no caso os filhos, né, fizerem alguma coisa e me repassarem algum conteúdo, eu quero ser informado. E isso acontece aqui, a gente define o setFragmentResultListener, que vai receber todos os resultados de telas filhas, né, que passaram algum valor e vai poder reagir a isso. Então aqui, ó, quando eu recebo o valor, eu digo, vou lá no meu bundle, que eu recebo aqui, ó, através desse carinha aqui, pego o valorzinho e atribuo aqui, ó, ao meu modelo. O meu modelo, por sua vez, ele vai fazer uma inserção no banco de dados, que é aqui a hora onde eu uso a minha entidade, ó, tá vendo? A minha entity, que tem apenas um valorzinho, que é do tipo string, tá vendo? O word do tipo string. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O word do tipo string. E aí eu crio isso e insiro no banco de dados. E a partir de agora isso vai estar persistido no meu banco de dados. Sempre que eu startar minha aplicação, sempre que eu inicializar ela, né, ele já vai pegar isso lá do banco, que está persistido, e vai me exibir na lista atualizada. Bora ver isso agora na prática rapidamente. Bora lá, estou com o aplicativo aqui em mãos. Vou navegar para a seção de Data Management. Vejam que bacana, esse aplicativo todo estruturadozinho em CodeLabs, para ficar fácil assim para você estudar e continuar seu aprendizado e adicionando features a ele. Vou entrar aqui na parte de Data Management e aí vocês veem que estão as duas primeiras entradas que a gente definiu quando a gente olhou a hora que a gente estava criando o banco de dados, que eu disse assim, ó, olá, não se esqueça de se inscrever no canal e você vai me agradecer na hora da prova. Olha aí, ó, tá vendo? As duas entradas estão aqui. Vamos adicionar mais uma entrada, vou clicar aqui em cima e vou adicionar meu nome lá, vou dizer Ricardo, vou dar save. E olha lá, ele colocou Ricardo já ordenado, ó, entre uma linha e outra, tá no meiozinho ali, tá vendo? Vou adicionar agora um emoji, só para fins demonstrativos mesmo, e ele tá lá no finalzinho, tá vendo? Vê que bacana. Agora, peraí, se tu chegasse até aqui, com certeza tu conseguisse extrair algum valor desse vídeo. Bicho, essa é a hora que tu deixa teu like aí, pra me dar aquela moralzinha, aquele reconhecimento que valeu a pena ter passado esse tempo aqui te explicando tudo isso aí. E se você gosta da maneira de como eu estou explicando, como eu estou repassando conhecimento, trazendo mais contexto, com diagramas, tentando deixar a coisa mais clara para você, né? Não fazendo sempre mais do mesmo, considere se inscrever no canal clicando nesse botãozinho que vai aparecer aqui embaixo.